da oração do profeta. No primeiro momento nós já vimos Abacuque ora para que o Senhor sustente o povo. Depois ele recebe a revelação a respeito da vinda gloriosa do Deus Todo-Poderoso, e agora ele está percebendo, ele está recebendo do Senhor a gloriosa mensagem de que Deus se faz presente para livrar o seu povo, mesmo em meio à calamidade e à catástrofe, trazida por ele mesmo como justo juízo por conta das iniquidades de Israel. Diz o capítulo 3, versículos de 8 a 15, o seguinte: assim diz a palavra do Senhor: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés das nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre, as ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos mais uma vez orar ao Senhor e pedir que nos abençoe, nos dando o entendimento da palavra. E como o assunto que nós temos estudado envolve aflição, sofrimento e as provações tão comuns ao povo de Deus, nós também uniremos a esta oração uma súplica em favor da nossa irmã Aurelina, que na semana que passou sofreu um pequeno acidente e ela se encontra agora em casa, na casa de sua filha, se recuperando e necessita da oração e da intercessão da Igreja de Cristo. Vamos orar. Nosso Senhor, nosso Deus e Pai, nesta hora, Senhor, bendita, onde nos reunimos para te louvar, para te exaltar, suplicamos ao Senhor que nos dê o entendimento da palavra, que fale ao nosso coração, que nos revele ao Senhor em meio à aflição e o sofrimento contra os quais lutamos e lidamos constantemente nesta terra, que possamos enxergar a tua misericórdia, Senhor, a tua bondade e a tua salvação. Ajuda-nos, ó Senhor, à medida em que estudamos o profeta Abacuque, a entendermos o nosso próprio tempo e a compreendermos que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre, e que és um Deus poderoso, digno de confiança, justo, e por isso, ó Senhor, não toleras o pecado, e julgarás com justiça os povos, e começarás o juízo pela tua própria casa. Nesta hora, ó Senhor, suplicamos a direção do teu Espírito, a orientação necessária para a nossa alma, do menor ao maior, Senhor, abençoa a tua igreja. Também, Senhor, nós suplicamos pela vida da tua serva Aurelina, pedimos por sua saúde, que o Senhor sustente mais uma vez a tua serva em meio a uma nova provação, sofrimento, que ela seja forte, confiante e que encontre sempre o consolo e o conforto no Senhor. Abençoa a sua casa também e visita, Senhor Deus, a tua serva com bondade, graça e misericórdia. Oramos e pedimos estas bênçãos, Senhor, não porque mereçamos, mas porque confiamos em Cristo Jesus, o nosso Redentor. É no nome dele que oramos. Amém. Capítulo 3, então, de Abacuque, a partir do versículo 8, que vemos Deus se revelando ao profeta, e Abacuque, então, registra esta verdade importante. Deus se faz presente para livrar o seu povo. Na revelação recebida pelo profeta, ele apresenta alguns questionamentos, algumas perguntas. O que ele vê, e sabendo o profeta como Deus é e quem Deus é,
Ele começa perguntando se a manifestação da ira, do justo juízo de Deus, do seu furor, palavra sempre solene e ligada à justiça e o juízo de Deus, palavra que ocorre pelo menos 170 vezes no Antigo Testamento. O profeta queria saber se a ira ou o furor do Senhor era contra a criação, uma vez que quando o Senhor se levanta, a terra treme. Quando o Senhor se manifesta, os montes, até mesmo os montes mais antigos, eles se derretem. Então, em meio à perplexidade da revelação e do que ele estava contemplando, do que haveria de vir, o profeta começa e ele levanta uma pergunta interessante, uma pergunta pertinente. Ele está querendo saber se o Senhor estava furioso e irado de maneira santa e justa contra a criação. E ao mesmo tempo ele está relembrando a si mesmo e ao povo que em manifestações antigas, quando o Senhor pisou o chão dos homens, a terra tremeu. E o que aconteceu com os rios e com os mares? Vamos ler o versículo de número 8, vamos lá, vamos ler juntos. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? O profeta está aqui lembrando, por exemplo, na história da redenção do povo de Deus, que no passado, quando o Senhor se manifestou, o Mar Vermelho se abriu para libertar Israel da escravidão do Egito. O Jordão, ele se abriu, o rio Jordão, para que Josué atravessasse em marcha com o povo. O Senhor está lembrando de manifestações históricas ao profeta, para que o profeta reconhecesse e lembrasse sempre de que o Senhor nunca permaneceu calado, silente, diante das injustiças praticadas pelos homens e pelas nações na terra. Então, a questão levantada por ele, ela primeiramente faz com que ele mesmo, o profeta, mas também o povo que receberia esta oração, esta revelação, cantaria na congregação este cântico, recordasse de que todas as vezes que o juízo de Deus é manifesto, o que acontece com a criação? Os rios, eles se abrem, os mares, eles se abrem, o Senhor, ele se levanta, e esses juízos de Deus, eles têm, sim, uma mensagem muito clara para o fim, ou apontando para o futuro. Ele diz: é contra os rios, Senhor, que estás irado. É contra os ribeiros de águas a tua ira, ou contra o mar o teu furor. E ele conclui: já que estás, mais uma vez, montado como um cavaleiro, como um guerreiro, nos teus carros de vitória, ou de salvação, é outra possível tradução. Deus se apresenta na história como o salvador do seu povo. Deus se levanta para julgar, e quando ele faz isso, a criação se abala. Eu falei que esta profecia, ela se cumpriria pouco tempo depois, e ela se remeteria ou apontaria para o futuro. Por que eu estou dizendo isso? Ou por que eu estou fazendo esta referência? Abram comigo em Apocalipse 16. Deixem marcado o profeta Abacuque e vamos no último livro da Bíblia, capítulo 16 de Apocalipse. Capítulo 16, notem que na revelação última, que fecha a Bíblia, o cânon das Escrituras, o apóstolo João, ele recebe uma revelação confortadora. A situação era de opressão aos cristãos, eles estavam sendo perseguidos, mortos e presos, por seguirem um caminho, por pregarem um evangelho. João mesmo foi objeto desta condenação injusta, ele estava exilado numa ilha chamada Patmos, e ao invés de temer
a revelação que ele estava percebendo em sua perplexidade, semelhante à de Abacuque, o que ele vai notar é o Senhor Jesus revelando a ele aquilo que foi feito no passado e que aconteceria no presente, ou que aconteceria no futuro mais próximo. Apocalipse 16, vejam comigo os versículos de número 3 e 4. Aqui uma descrição dos flagelos que seriam derramados contra as nações impiedosas, contra a terra. Eu vou ler para vocês, meus irmãos, os versículos 1 e 2. Depois eu peço a vocês que leiam comigo dos versículos 3 a 7. Diz assim: ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus, da ira, do furor de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas, juízos que João contempla, que aconteceram no passado. Lembram das pragas do Egito? Úlceras malignas, perniciosas, que se repetiriam e se repetirão. Agora vejam comigo os versículos de 3 a 7. Vamos ler. Derramou o Senhor a segunda taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvir do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, Deus se manifesta em sua santa indignação contra as nações, e quando ele se levanta, a criação, então, ela, até mesmo a criação mais primitiva, antiga, inicial, aquilo que o Senhor fez no princípio, se abala e é instrumento nas mãos do Senhor para julgar os povos. Percebam, Deus criou todas as coisas. Deus criou os mares, Deus criou os rios, Deus criou a terra. E Ele mesmo tem o mundo em suas mãos e usa para juízo e justiça contra as nações aquilo que Ele mesmo criou, para que o homem experimentasse, para que o homem vivesse em paz, para que o homem promovesse a paz, para que o homem o glorificasse. Notem que o que Abacuque ouve e vê, e que faz com que ele enxergue para os feitos poderosos de Deus no passado, são lembrados agora muito tempo depois, para um apóstolo que estava preso e para quem o Senhor mesmo disse: virá e o juízo de Deus ele se manifestará, flagelos serão derramados sobre a terra, a taça da minha ira transbordará. E o que é que vai acontecer? Ele vai então explicando: o mar ele se tornará em sangue, os rios se tornarão em sangue, eles sofrerão, eles morrerão, eles trarão não mais saúde para as nações, mas serão objeto do meu castigo, serão objeto da minha retribuição por conta da sua maldade, da sua iniquidade. Aí nós pulamos um pouco e chegamos no versículo 12. Nós lemos o primeiro, o segundo e o terceiro flagelos. Especificamente o segundo e o terceiro falam sobre como Deus ele atinge os mares, os rios e suas fontes, trazendo juízo contra os povos. E aí quando nós lemos o versículo 12, mais uma vez se repete. Vejam só, vamos ler o versículo 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. O rio Eufrates é uma lembrança simbólica do rio mais importante de Babilônia.
Lembrem-se, os babilônios seriam levantados para julgar a nação, o povo de Deus. Mas eles não ficariam impunes por sua maldade e perversidade. O sexto flagelo aqui nos faz lembrar que o que aconteceria com os babilônios aconteceria no futuro com as nações que não temem ao Senhor e não se converteram ao Senhor. Agora vamos voltar para Abacuque e vamos prosseguir. Deus então, ele se revela como um cavaleiro poderoso, montado em seus carros de vitória ou salvação, ele trará juízo. Ele se apresenta um Deus presente e que se manifesta para a terra, para as nações. Nós já vimos isso na mensagem anterior. Percebemos que o Senhor, ele não somente se manifesta através da obra criada e se manifesta através dos seus feitos na criação, mas ele se manifesta na história dos homens, trazendo juízo e justiça. Então, o Senhor aqui é descrito como um vitorioso cavaleiro. E o que é que ele prossegue a fazer? Vamos ler o versículo de número 9 de Abacuque 3. Vamos prosseguir. Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Então, o cavaleiro, que é o Senhor, ele vem vitorioso, trazendo salvação. Ele tira o seu arco, a sua aljava está repleta de flechas. E como é que esta descrição ela é apresentada então? Ele vem, e da forma como ele vem na história, ele usa aquilo que criou para julgar os povos. Ele vem, e quando ele vem, continua o profeta, diz o versículo 10, os montes o veem e se contorcem, passam torrentes de águas, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. É uma descrição extremamente poética e ao mesmo tempo clara. Quando nós olhamos e tentamos entender o poder, a fúria e o volume das águas que existe na terra, levanta-se bem alto com as suas mãos. Já perceberam aquelas ondas muito grandes, bonitas, com as suas espumas na ponta? Parecem mãos de Deus, mãos de juízo, ondas que se levantam e trazem destruição, ondas que antes eram admiradas, serão utilizadas para destruir e punir os homens. Isso nos faz lembrar o que tem acontecido em nossa terra com esses sucessivos juízos de Deus. Isso nos faz lembrar o que tem acontecido sobre a terra todas as vezes que um tsunami se aproxima. Quando estas mãos elas se levantam, quando elas chegam próximas à terra, os homens ficam pequenos, os prédios são engolidos, as casas são arrancadas, as vidas são ceifadas. O profeta então contempla a aproximação divina, lembrando-se do que aconteceu no passado, dilúvio, o mar vermelho fechando e engolindo o faraó e seus cavaleiros, mas também apontando para o futuro. Deus trará juízo e justiça contra os homens que vivem, que pensam e que agem impunemente. Versículo de número 11 nos diz também que o sol e a lua param diante do Senhor. Vamos ler juntos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Nós lemos devocionalmente o Salmo 77, é o paralelo mais próximo que nós temos do versículo 11. Lembram do Salmo 77? Nós acabamos de ler. O salmista está aflito, angustiado, sentindo o peso da ira de Deus por seus pecados. Ele os confessa, ele até chega a questionar se o Senhor esqueceu o seu povo, se esqueceu da sua aliança, mas o Senhor se levanta, e quando o salmista então, ele descreve a glória de Deus, ele recorda os feitos poderosos do Senhor. Assim fez Abacuque. O sol e a lua param nas suas moradas, para julgar os povos. O Senhor já fez isso na história, ele fez isso ajudando o seu servo Josué.
Ele fez isso quando o faraó, perseguindo a Moisés e o povo de Israel, o sol e a lua param, os homens eles ficam na escuridão, enquanto o povo de Deus marcha em claridão ou em claridade. O sol e a lua param nas suas moradas, e quando a luz resplandece, quando a luz brilha, o que nós percebemos é o Senhor no fulgor do relâmpago da sua lança. Mais uma vez as setas são lembradas, os chifres poderosos do Senhor, os raios que caem da terra, os trovões, os relâmpagos em toda a sua força, trazendo para os homens a consciência de quem governa soberanamente todas as coisas. Percebam, irmãos, que dos versículos de 8 a 11, o profeta perguntou se Deus estava irado com a criação. Porque, olhando para o passado e percebendo o que acontece ao seu redor, o profeta então questiona se Deus estava agindo contra a criação, contra o mundo criado, uma vez que os homens é que estavam se levantando contra ele. O versículo então de número 12 mostra que a resposta é: Deus não é contra os rios. Ele não está contra os rios. Ele não está indignado contra as águas. Ele não está indignado contra o sol e contra a lua. Mas estes são usados para o seu propósito santo de trazer juízo retributivo para a terra. O versículo 12 nos traz a clara informação a respeito disso. Vamos ler juntos o versículo 12. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Sim, de fato, não é contra os rios que o Senhor está indignado. O Senhor, ele se levanta, ele marcha, ele cavalga vitoriosamente, em seus carros de salvação ele se apresenta. Na história nós percebemos como ele se apresenta assim, quando ele levou Elias, quando o salmista Davi o descreveu, vitorioso é o Senhor. No Apocalipse, quando os seus anjos, eles são usados para trazer o propósito santo de Deus de julgar as nações. E contra quem o Senhor marcha? Versículo 12. Ele marcha pela terra e na sua ira ele calca aos pés das nações. O sábio Agur escreveu um dos provérbios que nós temos na Bíblia. Vamos para o Provérbios capítulo 30 e vejam que interessante. É a expressão do proverbialista, do sábio, quando no capítulo 30 de Provérbios ele diz o seguinte, vamos ver, Provérbios 30, versículos 29 a 31. Falando sobre marcha, sobre passos, versículos de 29 a 31 diz o seguinte, vamos ler. Há 3 que têm passo elegante, sim, 4 que andam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O galo que anda ereto, o bode e o rei a quem não se pode resistir. Notem que a descrição do sábio é que o rei, quando marcha, não pode ser resistido por ninguém. Assim como um bode, ele não pode ser segurado, ou um leão que não torna atrás. Deus aqui é descrito e, em última instância, este é o rei a quem não se pode resistir quando marcha, porque ele cavalga para vencer. O rei que se levanta e em sua marcha não será resistido pelas nações. É assim descrito o Senhor por Abacuque. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés das nações. Deus ele não destrói o perverso simplesmente por fazê-lo. A própria palavra nos diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio. E por que então Deus se levanta para destruir o perverso? O versículo de número 13 de Abacuque, capítulo 3, ele é muito claro para nós. Por que Deus em sua indignação marcha pela terra? Porque em sua ira ele calca aos pés das nações? Porque nenhuma nação
Nenhuma nação, por mais poderosa que tenha sido neste mundo, permaneceu de pé. É interessante lembrar que os babilônios caíram, os egípcios anteriormente caíram, os persas caíram, os macedônios caíram, os romanos caíram, e será que as nações que se levantam hoje contra Deus, elas resistirão? A resposta do versículo 13 nos diz que claramente Deus, ele se levanta contra o perverso, não simplesmente por fazê-lo, mas ele faz isso por amor ao seu povo. E todas as vezes que uma nação se levantar contra o povo de Deus, todas as vezes que uma nação tentar promulgar leis contrárias à palavra de Deus, todas as vezes que uma nação se levantar para perseguir a igreja de Deus, Deus não destruirá esta nação simplesmente por fazê-lo, mas ele destruirá por amor ao seu povo. Versículo de número 13, vamos ler. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Deus se levanta para salvar o seu povo. A palavra salvar, ela se repete no versículo 13. Se fôssemos traduzir literalmente, diz: tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Salvar, salvar. A palavra se repete para lembrar a igreja do Senhor que Deus é por ela. E o Senhor, então, quando se levanta, ele se levanta para trazer juízo e ao mesmo tempo salvação. A segunda parte do versículo 13 ela é interessante. Ela diz que o telhado da casa do perverso, ele é ferido. A palavra, ela tanto tem um sentido de cabeça, ou para a cabeça, para a estrutura do perverso, que quando esmagadas, se nós tomamos uma pancada na cabeça, as nossas pernas, elas perdem a força, se batemos o nosso telhado, então a gente desmorona. Mas no sentido aqui mais amplo, que o Senhor está dizendo é o seguinte: ele se levanta para salvamento do seu povo, para salvar o seu ungido, e ele só pode fazer isso destruindo a casa do perverso. E o que é que acontece então? A estrutura de uma nação contrária a Deus, ela não se sustenta por muito tempo. Mas pelo contrário, o povo de Deus, ele caminha em meio à aflição, porque está seguro em fundamentos certos. A estrutura do ímpio, ela não se sustenta, porque quando o Senhor se levanta e começa a feri-lo a partir do telhado da sua casa, tudo desmorona. Percebam que, geralmente, e os engenheiros estão aqui para me corrigir, as casas elas caem, são abaladas pelos fundamentos. Mas se elas são esmagadas por alguém ou algo mais poderoso e forte, pode começar pelo telhado, que ela vai ser achatada. Essa é a ideia. Os ímpios, com suas casas, com suas estruturas, não permanecem de pé. Lembrem novamente comigo das 10 pragas do Egito. Praga após praga, rios feridos transformados em sangue, pragas de animais, pragas de insetos, pragas de úlceras. E cada vez mais Faraó endurecia o seu coração, até que o telhado da sua casa caiu. Na última praga, quando os primogênitos do Egito foram feridos, Faraó então desmoronou. E ainda numa tentativa última de tentar alcançar o povo já fugindo, ou saindo, melhor falando, do Egito, ele então é engolido por completo, e tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele possuía se desfez. Percebam que assim o Senhor se levanta, ele se levanta para julgar com justiça as nações, e ele não faz isso simplesmente por julgar, ele faz isso porque ama você, porque ama a mim, porque ama o seu povo. Estão percebendo, irmãos, como é incompatível a nossa semelhança com o mundo? Estão percebendo como
não é possível caminharmos nesta terra sem que as nações que se levantam contra Deus não percebam diferença. Estão notando que, se assim não fosse, o Senhor não sairia para livrar o seu povo? E notem que não é num contexto de pureza, não. É num contexto em que Abacuque mesmo sabe, mais à frente ele vai dizer: diante de tudo isso, o que posso fazer é me calar. Porque eu sei que a dura mão do Senhor vai pesar primeiramente contra mim. Mas porque Deus tem uma aliança com o seu povo. Percebam como, porque o justo viverá pela sua firme confiança no Senhor. Ele encontra alegria na salvação que vem de Deus, naquele que cavalga nos seus carros de salvação. Versículo 14 completa e diz que o Senhor, ele traspassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças. Quando Deus se levanta contra uma nação, meus irmãos, acontece aquilo que diz o profeta Isaías: no dia do juízo, os homens, os inimigos do Senhor, comerão as suas próprias carnes. Sabe o que é que acontece? Quando o Senhor se levanta, Amã se enforca com a sua própria forca. Construiu uma forca para Mardoqueu. Ele construiu uma forca para matar o servo do Senhor e enforcado foi com a sua própria forca. Quando um homem se levanta contra o Senhor, contra uma nação, ou quando uma nação se levanta contra o Senhor, os leões preparados para devorar o servo de Deus irão devorá-los antes mesmo de que eles terminem de cair no buraco. A expressão é essa: quando Deus se levanta e quando Ele age, quem pode impedir? Ninguém. Ele traspassa a cabeça do guerreiro, do inimigo, com a sua própria lança. Deixem Abacuque marcado novamente, Salmo de número 7. Verifiquem comigo. Salmo de número 7. Nós temos aqui uma referência importante que eu gostaria de ler com vocês. A partir do versículo 1, o salmista começa orando e dizendo: Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Agora vamos ler juntos o versículo 6. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Então, quando o Senhor se levanta e atende a oração do seu povo, em sua indignação, ele revela a sua grandeza contra os seus adversários furiosos e ele, em favor do seu povo, trará justiça e nenhum homem permanecerá de pé, segundo o juízo designado por ele, não se sustentará. Sua cabeça será destruída ou traspassada pela sua própria lança, ele morrerá pela sua própria arma. E por que eu citei o Salmo 7, versículo 6? Porque Abacuque, na segunda parte do versículo 14, ele lembra que o Senhor faria isso contra os inimigos dele, porque estes, como tempestade, estavam avançando para destruí-lo. Eles se regozijavam como se estivessem para devorar o pobre às ocultas, como leões. O que é que acontece então com aqueles que se levantam contra os filhos de Deus? Eles não ficarão impunes. Esta é a certeza, é a confiança, irmãos, que nós temos. Eles não permanecerão de pé. O que é que acontecerá com aqueles que têm perseguido e matado cristãos no mundo? Eles não se sustentarão.
eles morrerão pelas suas próprias armas, eles não resistirão o dia justo do juízo divino, quando ele pisando o chão, quando ele, como um relâmpago que sai do oriente e se move no ocidente com seus anjos de glória, na pessoa do seu Filho bendito, voltar à terra e julgar o mundo com justiça, eles não se sustentarão. Aí finalmente, voltemos para Abacuque, nós vamos perceber no versículo 15, como Abacuque, ele conclui esta penúltima parte, e a última parte nós deixaremos para a última mensagem, concluindo o livro. Ele vai nos lembrar algo extremamente importante. Nós vimos hoje que Deus se faz presente para livrar o seu povo. Ele se manifesta através da criação. Não é contra a criação que ele está indignado, quando nós percebemos o que tem acontecido com a natureza. E aí nós somos mais uma vez engolados com aquela conversa ambientalista de aquecimento global, blá 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 blá. Na realidade, olhem para Apocalipse, olhem para Abacuque, olhem para Isaías, é Deus se levantando e anunciando que o juízo vem. Quando a própria criação, diz o apóstolo, geme angustiosamente, aguardando o retorno do rei, é prenúncio de juízo, porque o Senhor, ele está para vir. E o versículo 15 então conclui dizendo o seguinte, Abacuque 3, versículo 15, vamos ler? Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Então aqui, mais uma vez, o Senhor é descrito como um cavaleiro. Lembrem-se, ninguém pode resistir à marcha do rei. Pela massa de grandes águas, mais uma vez mostra o volume da sua força, porque ele tem todo o domínio em suas mãos. E aqui nós podemos fazer uma ponte interessante, mais uma vez, com o cavaleiro do Apocalipse, o poderoso cavaleiro, aquele que monta um cavalo branco, que usa vestiduras brancas, o cavaleiro de Apocalipse 19, que tem as suas vestes brancas, alvas, tintas de sangue, que tem em sua coxa o seu nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que marcha para vencer. E como é que a igreja deve receber esta mensagem nos dias de hoje? Em tempos de provação, em tempos de perseguição, em tempos onde nós devemos sair do nosso estado de letargia, indiferença, e fazermos mais de fato diferença neste mundo, nos manifestarmos mais, proclamarmos e testemunharmos mais, não nos assemelharmos a esta terra, mas mostrarmos que somos peregrinos nesta terra, fazendo a obra de Deus. Nós devemos lembrar que a única maneira de cruzar um atoleiro é olhar para os lugares firmes desta terra. E os lugares firmes que nós temos nesta terra foram marcados, pisados, calcados pelo Senhor. A única maneira de enxergarmos tudo aquilo que acontece hoje é entendermos a mesma forma como Abacuque entendeu e esperou a palavra do Senhor. O mundo é um grande atoleiro. E esta frase que eu citei foi pregada por um servo de Deus que fez tremenda diferença na década de 80, século 20, um pregador gaulês, Lloyd Jones. Falando sobre um tema semelhante ou tema parecido, ele disse estas palavras que citei para vocês: a única maneira de cruzar um atoleiro é olhar para os lugares firmes. E o crente que crê e tem plena certeza de que a Bíblia, a palavra de Deus, encontrou o lugar firme pelo qual deve andar, caminhar e encontrar na história os lugares por onde Deus passou e deixou firme fundamento para que nós não nos afoguemos no atoleiro e na lama de pecados desta vida. É assim que nós devemos andar. Este é o caminho estabelecido por Deus para que o seu filho ande. É o caminho que nós devemos enxergar e encontrar na pessoa maravilhosa do Rei Jesus Cristo.
Ele é o caminho e por isso devemos andar por Ele. Ele é o caminho e por isso nós devemos seguir os seus passos. Ele é o caminho e portanto devemos encontrar plena suficiência nele para a nossa salvação, para a nossa vida de santidade, para o nosso caminhar com Deus. Se não for assim, nós vamos nos atolar e afundar. Se não for assim, qualquer outro fundamento enganoso e falso fará a nossa casa desabar. Mas se nós olharmos atentamente para a profecia e enxergarmos mais uma vez o nosso Deus como aquele que marcha com os seus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas, nós vamos perceber que o nosso Deus, que é o Senhor de toda a terra, é aquele que andou sobre as águas. É aquele que dominou e domina todas as coisas porque criou todas elas. É aquele que nos redimiu e nos tem dado o caminho para o céu. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos porque o Senhor se faz presente para livrar o seu povo, para salvar o seu povo. Por amor ao seu povo, nos diz a Escritura, o Senhor se levanta e com justiça julgará os ímpios. Não é contra os rios, ó Senhor, claramente vimos hoje que estás indignado, mas contra as nações que se esquecem de ti. E quem poderá resistir à tua marcha? Quem poderá resistir o teu furor? Faz-nos temer e tremer diante da tua grandeza e glória e poder, ó Senhor. Faz-nos descansar e confiar somente em ti, em meio às provações pelas quais passamos, os desafios da nossa fé, as lutas contra os nossos pecados, contra o mal que habita em nós, o nosso velho homem. Faz-nos lembrar, ó Senhor, que por amor ao seu povo, entregaste o teu próprio Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para derramar o seu sangue por nós, mas para vitoriosamente vencer a morte e as trevas. Dá-nos, ó Senhor Deus, a graça de termos em alta conta a tua palavra, porque nela encontramos os teus feitos poderosos, os quais não devemos esconder dos nossos filhos, lembrando-os de que não há Deus semelhante ao Senhor, tu és o único Deus vivo e verdadeiro, e que a única maneira, ó Senhor, de cruzarmos este atoleiro da vida, cheio de pecados, é olharmos para os lugares firmes que encontramos pontuados na palavra, o firme fundamento. Aquilo que o Senhor fez e que promete ainda fazer por amor ao seu povo. Ajuda-nos a olhar e a enxergar, ó Senhor, sempre para a frente, pensar nas coisas lá do alto, olhar além e aguardar um novo céu e uma nova terra. Oramos em nome de Jesus. Amém.